Senta no teu lugar, por gentileza. Até umas 10 horas nós terminamos a Santa Ceia aqui, viu? A diaconisa Shelly está ali embaixo. Não está aqui no grupo de louvor, é que ela fez uma cirurgia no dente, não pode falar muito. Graças a Deus por isso, né, Giliarte? Essa semana deu... Ela não está podendo falar muito, por isso está ali sentadinha ali, para não forçar, que ela fez uma cirurgia no dente. É brincadeira só para... Está aqui o pastor Souza, que fez uma turnê pelo Nordeste. Para nós é uma alegria receber de volta aqui. Foi até o Piauí, irmão. Deus abençoe, pastor. Passou lá, né? Que bênção, Deus abençoe. Ele é bem-vindo de volta aqui, irmãos? Deus abençoe, pastor Souza. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 7 em diante, narra aqui a história de como Jesus preparou a sua última Páscoa, ou a última ceia. A última ceia do Senhor. Celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Nós não podemos nos acomodar a isso e deixar que este momento passe como uma atividade comum. Isso aqui não é atividade comum. Tem gente que está acostumada a tomar a Santa Ceia todo mês como um ritual. Virou comum. Mas cada vez que nós participamos da ceia, irmãos, é uma festa muito enorme para todos nós. Como foi falado aqui, Deus nos deu mais uma vez a oportunidade de participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, este momento, irmãos, é um momento especial. Precisamos refletir e entender o significado da ceia, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse aqui é um momento especial. Quem participa da ceia do Senhor sem se preparar, está tomando para si juízo ou condenação. Porque isso aqui, irmãos, não é aquela Santa Ceia que se distribui pela televisão, não. Que participa de tudo quanto é jeito. Para participar deste momento, precisa estar preparado. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 29. Coloca aí para nós aí, minha querida. 1 Coríntios 11 e 29. Olha o que está dizendo aí. Lê a igreja, para você gravar. Não discernindo o corpo do Senhor. Quem come e bebe indignamente. O que é indignamente? Não está preparado. Não está preparado para participar. E tem muitas coisas que nos tira do foco, irmão. Não nos deixa participar do corpo e do sangue do Senhor. Tem muitas coisas que nos deixa de fora. Alguns motivos de alguns irmãos não estar aqui. Um a gente sabe que porque estão enfermos. Não pode estar aqui. E outros usam como desculpa para não vir. Por quê? Porque sabe que falhou, sabe que está em pecado. Esse é um momento muito sério. Como participar da ceia do Senhor? Como participar da ceia do Senhor? Vamos aprender sobre como Jesus ensinou a participar da ceia do Senhor. Pastor, como foi que Jesus ensinou a participar da ceia do Senhor? Primeiro, existe uma preparação. Antigamente, hoje ninguém se faz mais isso, o pastor sabe disso, que antigamente a gente fazia a Santa Ceia de porta fechada. Só entrava quem tinha carteirinha de membro e estava em comunhão com Deus e com a igreja. Era ou não era, pastor Eupídio? E era na semana. Na sexta-feira, exatamente. Não se participava da Santa Ceia de qualquer maneira. Hoje se participa da Santa Ceia. Mentiroso, fofoqueiro. Mas Jesus é tão bom que tem paciência com a gente, não é?
tão maravilhoso ter paciência com a gente. Porque Jesus sabia que Judas ia trair ele, não sabia? Nessa última ceia, ele sabia que Judas ia trair ele. Mas ele fez uma demonstração lá, nos ensinando o que é a ceia. Ele fez uma demonstração de amor tão grande. Se a Luciana for fazer aniversário teu, João, teu aniversário, e você tirar o primeiro pedaço de bolo, para quem você vai dar? Para a Luciana, que está ali, que deu um susto na gente danado essa semana. Orei todo dia por ela. E todo dia eu falava com o João. Primeiro pedaço de bolo vai ser para ela. Para quem Jesus deu o primeiro pedaço de pão? Para quem? Eu sei o que tu vai fazer, mas mesmo assim eu te amo e eu te perdoo. Mesmo assim eu te amo e eu te perdoo. Primeiro, uma preparação, nós precisamos estar preparados. Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Isso mostra que a ceia deve ser preparada de acordo com a vontade de Deus. A ceia tem que ser preparada de acordo com a vontade de Deus. Antigamente você tirava a semana de oração. Era assim ou não, irmã Benisa? Lá no Pastor Júlio. Semana de oração, jejuando, consagrando para participar da Santa Ceia. Hoje você passa a semana inteira vendo coisas erradas, jogando o jogo do tigrinho, escutando música de rap, escutando música do mundo, participando de tudo que o mundo oferece, e chega aqui e quer participar da ceia. É por isso que a Bíblia diz: está morto. Está morto. Por isso que aqui o pastor Daniel, pastor Elpidio e muitos outros já vieram falar para mim: o dia de ceia tem que ser o senhor que tem que pregar. Porque tem coisa que é eu que tenho que falar mesmo. O pau sobra para mim. O mais difícil sobra para mim, né, irmão? Mas a Bíblia diz, irmão, que o pai corrige o filho que... Você está aqui porque você é bonzinho? Nós estamos aqui porque nós somos maravilhosos? Não, irmão, é porque Jesus nos amou primeiro. É por causa da bondade e da misericórdia dele que nós estamos aqui. É por causa do amor dele por nós que nós estamos aqui. Nós precisamos nos preparar, precisa haver um preparo. Tem um irmão aqui que faz esse pão da ceia. Sabe como ele faz ele? Prepara toda a massa, em jejum e oração, para fazer o pão da ceia. Aqui as meninas que veio arrumar aqui a mesa da Santa Ceia, houve uma preparação, sim ou não, irmão? Houve uma preparação para isso, para chegar esse momento aqui. Você se preparou para esse momento? Você orou para esse momento? Você consagrou para esse momento? Você perdoou alguém para esse momento? Você pediu perdão para alguém para esse momento? Porque uma coisa eu vou dizer para você, irmão. Se existe uma coisa difícil é conseguir perdoar. É ou não? É ou não, irmão? Mas eu tenho uma notícia para você. E dói. Quem não perdoa não entra no inferno, no céu. Quem não perdoa não entra no céu. O que é perdoar, pastor? Perdoar é olhar para a pessoa e não sentir mágoa. Não vai lembrar do que a pessoa fez? Lembra sim, mas você olha com um olhar de amor. É isso ou não é, João? É isso ou não é, professor? Lembrar sem sentir dor. Agora você olhar para a pessoa, quando vem entrar lá na porta, você já mudar o semblante, não perdoou, irmão. Sinto muito dizer. Está na igreja em vão. Mas segundo a Bíblia, não entra no céu. Não, tem 50 anos de crente. Não perdoa, não vai para o céu. A Bíblia diz que quem não perdoa não será perdoado. Um dos preparos para a Santa Ceia é você aprender a perdoar. Como o João falou aqui, olhar sem sentir dor. Isso é perdoar, arrancar do coração.
Mas toda vez que você vê a pessoa tem mágoa dentro do coração, você precisa orar, jejuar para Deus ensinar você a perdoar. Senão vai para o inferno. Não é eu que digo não, é a Bíblia. Existe uma preparação. Aqui nesse texto que nós vamos ler, no versículo de número 7, diz assim: e chegou, porém, o dia dos asmos, que importava sacrificar a Páscoa. Mandou a Pedro e João, dizendo: ide e preparai-vos a Páscoa, para que comamos. Preparar. Não é de qualquer maneira. Vai preparar a Páscoa para que comamos. E o versículo 8 diz assim, e mandou, o 9 diz assim: e eles perguntaram: onde quer que preparamos a Páscoa? Jesus já sabia de tudo, onde ia ser. A casa onde ia ser, o preparativo onde ia ser. Se prepara, irmão, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar para você. Quem é que sabe o número da sua senha? Se eu soubesse o nome da minha senha, eu falava assim: Senhor, eu vou trocar com a Ivonete. Se a dela fosse primeiro, irmão, entenda isso. A gente não sabe a hora, irmão, que Jesus vai chamar a gente. Se você, eu não estou preparado para participar da ceia. Quem não está preparado para participar da ceia, vai participar do arrebatamento? De jeito nenhum. Não vai. Agora eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo da tua alma e da minha alma te acusa todo dia, aponta os teus erros todo dia. Tem que haver uma preparação. Jesus mandou os discípulos: o Senhor nos ordena preparar a Santa Ceia como igreja e principalmente em nossa vida espiritual. Não podemos participar da ceia sem nos preparar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que os irmãos entendem esse texto? É culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que os irmãos entendem com isso? Todo mundo entende, mas todo mundo fica calado, ninguém quer falar. Porque quem come e bebe do sangue do Senhor em pecado, é a mesma coisa daqueles que enfiaram a espada nas costelas de Jesus, viu? Você é acusado do mesmo jeito. Você é condenado do mesmo jeito. Aquele cara que foi lá e enfiou do lado de Jesus. Então, irmão, é réu do mesmo jeito. É difícil dar um glória a Deus agora, né, irmão? Dá para dar um glória a Deus aí, bem forçado? Irmão, a criança grita tanto quando apanha e o crente fica caladinho, é a ovelha, né? A criança, quando está apanhando, é o que mais grita, né, Jaqueline? Mas as ovelhas ficam quietinhas, escutando. Mas vai alimentando aí, que essa palavra aqui vai levar você para o céu, amém? Essa palavra vai levar você para o céu. É indispensável refletir sobre a própria vida. No versículo 28, o que é que diz o 28? Faça uma reflexão aí. 28 ao 30. O que é que diz aí? Vamos lá, igreja, toda a igreja lendo, vamos lá, por gentileza. 1, 2, 3. Trinta. Trinta e um. O 28 diz o quê? Examina, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você vai fazer uma análise de você mesmo.
como que eu estou diante do Senhor? Eu me preparei para esse momento? Primeiro ponto, preparação. Jesus nos ordena preparar-nos para participar da ceia do Senhor. Estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Pedir perdão pelos pecados antes de cear. Pedir perdão, ele ensina a gente a pedir perdão antes de cear. O que é que a gente faz todo mês aqui? Pede perdão, se humilha. Mas aí quando sai daqui, vai para casa participar do tigrinho. Que é a moda do dia aí, né? Tem um irmão aqui que prega que o fogo cai na igreja, um reteté danado. A esposa disse, eu estou perdendo meu esposo para o videogame. Estou perdendo meu esposo para o videogame. Quem é viciado no videogame aqui? Levanta a mão. Você vai ser liberto hoje, porque você foi fiel. Você foi fiel, porque a Bíblia diz que o viciado não entra no reino de Deus. Então você foi sincero hoje, foi sincero. Uma salva de palmas para Jesus pela vida do Flávio. Porque tem muitos aí, Flávio, que fica até 3 horas da manhã, não procura mais a esposa jogando videogame. Mas não tem coragem de falar. É bom falar e ser liberto, viu? É bom falar e ser liberto. João capítulo de número 1, versículo 9. 1 João 1 e versículo 9. Peça perdão, tem que ter comunhão com Deus e com a igreja. João capítulo 1 e versículo 9. O que é que está dizendo aí? Se confessarmos de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado. Aqui não é um banquete de churrascaria. Aqui é um banquete do céu para quem está preparado, para aguardando a volta de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Primeiro, preparação. Segundo, conhecimento. Você sabe o que você está fazendo aqui ou não? Você tem ciência do que você está fazendo aqui ou não? Temos ou não, irmãos? Temos ou não, igreja? Conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. No versículo 10 ao 12 de Lucas 22, 10 ao 12, Jesus mandou os discípulos entrar na cidade e que ia encontrar um homem com um cântaro de água, que deveria seguir até a casa que ele entrasse. O que está dizendo o verso 10 aí? Pode ler, igreja. 11. Doze. Sabe o que eu estou fazendo assim? Você sabe o que eu estou fazendo assim? Porque quando eu me mexi assim, parece que estava enfiando uma faca aqui do lado. E agora essa faca saiu, não está enfiando mais. Oh! Aleluia! A Eloy que sente essas coisas, parece que você mexe, está enfiando uma faca, né, Eloy, no lado? Eu estava assim. Jesus é maravilhoso ou não, igreja? Por isso que eu amo Jesus. Então ele vos mostrará o grande cenáculo, mobiliado. Aí fazei os preparativos para a ceia. Um lugar todo preparado. Irmão, estou feliz, irmão Antônio, porque a irmã Maria está hoje ali. Cadê a irmã Maria? Faz assim. Cadê a irmã Maria, esposa do irmão Antônio? Está ali, serva de Deus. Muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Estava tudo imobiliado. Jesus sabe de tudo, ele manda a gente no lugar certo. Olha para o teu irmão e diga para ele, está tudo preparado.
está tudo preparado. A Bíblia diz que a primeira coisa que nós vamos fazer quando a igreja estiver lá no céu é participar da grande Santa Ceia. Você está preparado? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Irmão, se preocupe com isso. Não se preocupe com a vida do pastor, não. Cuida da tua, deixa o pastor de lado, deixa ele trabalhar. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 21, capítulo número 22, versículo 21 e 23. Ele mostrou a sua divindade, a onisciência. Jesus nos ama, mesmo conhecendo os nossos erros, mesmo sabendo que nós estamos errados, Ele nos ama. Ele sabia que Judas ia o trair, mas mesmo assim, Ele amava Judas. Nós temos muitos Judas no meio da igreja, mas Jesus te ama do jeito que você é, e há oportunidade para você nesta noite se reconciliar com Ele, fazer uma nova aliança com Ele. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Olha o que diz o versículo 21. Mas eis que a mão, vamos lá, igreja, lê aí. Segura aí. Jesus, que é onisciente, onipresente, ele diz: tem traíra aqui na mesa. Tem traíra aqui na mesa. Mas era necessário que isso tivesse, para que se cumprisse a palavra. E se Judas não tivesse corrido para se enforcar, tivesse corrido para perto de Jesus, ele tinha alcançado perdão. Não tinha, pastor Souza? Mas ele correu para longe de Jesus. Há alguém aqui na mesa que vai me trair. Todo mundo ficou se perguntando: será quem é? Será quem vai ser? Vamos ler o 22. Na verdade, vamos lá. 23. Com este fato, aprendemos que Jesus usa pessoas, trabalhadores, um homem com cântaro de água na mão, que é o versículo de número 10 que nós lemos. Tudo deve ser feito com obediência. O mestre manda perguntar-te, o versículo 11. Deus merece o melhor, espaços, cenáculo imobiliado. Ele tinha o melhor: espaço, cenáculo, imobiliado. Tudo preparado. Esperando quem? Você. 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 A gente merece? Não. Você merece? Não, mas eu quero dar. Você merece? Não, mas eu quero perdoar. Você merece? Não, mas eu quero abraçar. Você merece? Não, mas tem uma mesa preparada para você. Você não merece, mas tem uma mesa preparada para você. Você errou, mas tem uma mesa preparada para você. Porque há perdão no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há perdão no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo veio matar, o diabo veio roubar, ele veio destruir, mas Jesus veio para te dar vida. Olha para o teu irmão e diga para ele: Jesus veio para te dar vida. Você não vale nada, mas ele te ama. Ele morreu por você. O sangue dele te liberta de todo pecado e de todo mal, em nome de Jesus. Ao participar da ceia do Senhor, devemos entender que Jesus sabe de todas as coisas, conhece nossas fraquezas, dificuldade. Precisamos nos dedicar o trabalho para a obra de Deus e fazer tudo com respeito e obediência, visando o melhor para o reino de Deus. Você tem feito o melhor para Jesus? Trabalhe em obediência. Faça o melhor para o Senhor, porque Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua vida. Terceiro,
Por que participar da ceia? Irmão, já pensou se Jesus fala para os discípulos: ó, vocês vão que vai ter um homem assim, 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 vocês vão entrar na casa dele, tem um cântaro de água na mão, ele vai entrar na casa, lá vocês entram na casa dele, porque lá já está tudo preparado. Se ele disser assim: não, não vou não. E aí? Diga para o teu irmão: nós temos que trabalhar em obediência à liderança da igreja, porque senão dá tudo errado. Às vezes está dando tudo errado para você, porque você faz tudo errado, você não obedece a palavra. Quando nós obedecemos, tudo dará certo. Coloca o versículo 13 aí, minha filha, de Marcos 22. Lucas 22, aliás, Lucas 22, versículo 13. Olha o que está dizendo sobre a obediência. Meu Deus. O que é que está dizendo aí? Acharam tudo como Jesus tinha falado e prepararam a Páscoa. Vamos pular aqui, que senão não dá tempo. Muitas pessoas dizem que, se Deus abençoar, farei isto ou aquilo. Mas na verdade, Jesus mandou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele manda você fazer A, você faz B, por isso que dá errado. Ele manda você obedecer, você desobedece, por isso que dá errado. Mateus 33 e 6, aliás, Mateus 6 e 33. Contudo, muitos buscam em primeiro lugar as demais coisas, depois querem que Deus acrescenta o seu reino. Tem algo dando errado na sua vida ou na igreja. Obedeça a Jesus e tudo dará certo. Me ajude a pregar, diga: obedeça ao Senhor e tudo vai dar certo na tua vida. Quarto lugar, presença. Você já acha que a presença do Senhor está aqui? Eu já chorei, já senti a presença dele aqui, e ele está falando com a igreja. Um certo homem disse para o pastor assim: pastor, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Aí ele falou: então lê a Bíblia. Mas eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Então lê alto para você ouvir a voz dele. Lê a Bíblia, Deus falando com você, sim ou não? Ah, eu estou lendo baixinho, não estou ouvindo. Então lê alto, você vai ouvir ele falar com você. A presença de Jesus está aqui por causa de quem, irmão? Por causa de mim e de você, não é por causa das paredes que está aqui, não. Diga para o teu irmão: ele só veio aqui por causa de você. Antigamente aqui era um frango assado, hoje não é mais frango assado, hoje é uma igreja por causa de mim e de você. Ele está aqui, irmão, ele veio por causa de você, aleluia. Faz o teu irmão acordar aqui, diga para ele assim: ele está aqui por causa de você, mesmo sabendo que você falhou, mesmo sabendo que você pecou, mesmo sabendo que você é errado. Ele diz mesmo assim: eu te amo, eu amo você, você é propriedade minha. Irmão, se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus, levantando a mão para o céu, porque você não merecia estar aqui, não. Nem eu e nem você merecia estar aqui, irmão. Nós estamos aqui por causa da presença do Senhor. É Ele que nos faz estar aqui. Jesus deseja estar convosco. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Coloca aí, Lucas 14 e 15. Aliás, Lucas 22, versículo 14 e 15. Ao iniciar a ceia, o Senhor Jesus disse que estava ansioso para estar junto com seus discípulos. O que está dizendo aí? E o 15? Antes que eu pague o preço, antes que eu padeça. O desejo de Jesus era estar com seus discípulos, ceando como sinal de comunhão. A Santa Ceia é o momento em que Jesus se faz presente, não em corpo, nem materializado
no pão, como é erradamente afirmado no catolicismo, mas ele está aqui em espírito. A ceia não pode ser celebrada sem a presença de Jesus. Ou seja, deve ser um momento cristocêntrico, onde Jesus seja o memorial, o principal da festa. Jesus, Ele é o principal desta festa, e Ele está presente aqui, falando ao teu coração. Sabe por que você está aqui? Porque eu paguei o preço por você. Eu paguei o preço por você. Quarto lugar, a presença do Senhor. Quinto lugar, quinto significado da ceia. Aqui no quarto lugar diz que a Santa Ceia é um momento de comunhão. Você já pensou que quando a pessoa participa da ceia, do lado de uma pessoa que ela não fala com ela? Hein? Que comunhão tem? Que comunhão tem, João? Que comunhão tem, Márcio? Diga comigo, a Santa Ceia é um momento de comunhão com os irmãos e com o Senhor, porque Ele é presente aqui. Aleluia. A Santa Ceia, irmãos, ela é um momento profético. 2 vezes Jesus avisou que aquele seria o seu último momento com os seus discípulos, e que nunca mais beberia daquele cálice, até que se cumpra ou venha o reino de Deus. Jesus ensinou que a Santa Ceia tem um caráter profético, anunciando a morte sacrificial de Jesus, a sua volta e o estabelecimento do reino de Deus. Toda vez que ceamos, devemos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, para nos perdoar os pecados, e também que Ele voltará. É um sinal que Ele vai voltar, é um sinal que Ele perdoou o nosso pecado, e que Ele vai voltar para buscar a igreja. Quem está aguardando a volta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e eu irei com Ele, eu irei com Ele. Quem vai com Ele comigo? Levante a mão. Eu irei com Ele, porque Ele pagou um preço pela minha vida, Ele derramou sangue na cruz do Calvário por mim, foi um sacrifício, Ele sacrificou por mim. A gente sempre acha que merece mais do que Deus dá para a gente, não acha? Mas a gente não fez nada, fica exigindo de Deus. Você nem vem cultuar a Deus direito, quer exigir de Deus o quê? A gente exige muito de Deus. Às vezes eu converso com a Ivonete, e ela é prova do que eu vou dizer para aqui. Ela é prova disso. Deus tem me dado muito mais do que eu mereço. Eu falei hoje lá em Sorocaba, não falei, Laodicea? Deus me dá muito mais do que eu mereço, irmão. E tem gente que não faz nada, e diz assim, fica cobrando de Deus, exigindo de Deus, exigindo disso, exigindo. Irmão, olha, eu acho que Jesus olha assim, me dá paciência, Pai. Jesus pede paciência para Deus, para o seu Pai, me dá paciência, não manda o anjo fulminar isso aqui, eu preciso de paciência. Mas Ele olha para nós com um olhar de amor, irmão. Mesmo assim, eu te amo. Eu paguei o preço por você. Os filhos da gente, às vezes, dá tanto trabalho para a gente, mas a gente ama tanto, não ama, irmão? Do jeito que você ama teu filho, é o mesmo jeito que Deus ama você. Ele tem dado para a gente muito mais do que a gente merece. Olha aí, o versículo 16 ao 18. Lucas, versículo 16 ao 18. Coloca aí. O que está dizendo a igreja? E quando você ler aí, eu vou tomar uma aguinha. 17. E tomando o cálice. Dezoito. Até aquele grande dia que ele vai participar com todo. Não é que nós não vamos deixar de participar da ceia.
Hoje é uma aliança que você faz com Deus, renovando a aliança com o Senhor. Você está lembrando do sacrifício de Jesus. Você lembra do que Ele pagou lá e lembra que Ele vai vir buscar a igreja. Duas coisas. Primeiro, que Ele pagou o preço por você e que Ele vai vir buscar você. Ele pagou um preço alto por nós. Ele vai vir nos buscar. Ele disse, porque todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Primeira coisa que faremos ao chegar ao céu, será cear junto com Jesus, para cumprir a palavra que beberia do cálice novamente convosco, em seu reino. No capítulo de número 19, versículo 9 de Apocalipse. A igreja lê aí. Isso vai se cumprir naquele dia. Apocalipse 19, versículo 9. O que está dizendo aí? A ceia do Cordeiro vai ser aquela grande ceia, onde o Senhor vai servir todo mundo. Diga comigo, eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Sexto lugar, propósito, a Santa Ceia é comunhão. Jesus quis passar a seus discípulos momentos com seus Jesus quis passar seus últimos momentos com os seus discípulos. Seria um tempo para concluir seu ministério e marcar definitivamente a vida daqueles homens que sentaram junto e comeram do mesmo pão e beberam do mesmo cálice. Verso 19 de Lucas 22, verso 17, aliás. O que está dizendo aí? Estava todo mundo reunido, repartiu entre todos. Foi para isso que ele veio, irmãos. A Santa Ceia é um momento de, primeiro, gratidão, havendo dado graça. Segundo, comunhão, repartir entre vós o pão. Quando ceamos, devemos ter o coração grato a Deus pela salvação em Cristo e também de compartilhar o que Deus nos tem dado entre os irmãos. Cada um deve sentir-se parte do corpo de Cristo e estar unido porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. A ceia é um ritual de qualquer, mas o símbolo da comunhão é amor entre os irmãos. Você está em comunhão com seu irmão? Você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito? E o último lugar, vamos ler 1 Coríntios 10 e 16. A ceia é um ritual. O que está dizendo aí? Porventura, vamos de novo, 1, 2, 3. E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Isso aqui é a comunhão, irmãos. Só pode participar quem é batizado nas águas como Jesus foi batizado. Quem está em comunhão, devidamente em comunhão com Deus e com a igreja. Por isso que não é batizado, quem não está em comunhão, não pode participar do corpo, do sangue do Senhor. Pastor, eu sou amaziado, não pode participar do sangue do corpo. Não é de qualquer jeito. Eu falei aqui que tem que haver uma
uma preparação. Você tem que renunciar a você mesmo. Não se participe da ceia de qualquer jeito, irmãos. Precisa estar em comunhão. Tem gente que está dando ceia até para criança por aí. A igreja está dando ceia até para criança. Irmão, a gente está vendo tanta coisa esquisita. Eu vi nesses dias uma igreja que está escrito assim, o pastor do passinho. Já viu isso? Viu? E tem as piriguetes que faz o passinho junto com ele. Irmão, como é que pode um negócio desse, pastor? Você já viu isso, não? Irmão, você está numa igreja séria, onde o pastor ensina a palavra. Não fuja daqui. O povo está fazendo de tudo para segurar o povo dentro da igreja, deixando o povo andar direto para o inferno. De tudo para segurar. E lota, viu, irmão? Lota. O povo gosta de ser enganado. Aqui eu não estou enganando a igreja, eu estou pregando a palavra. Ou entra pelo caminho, ou não vai para o céu, que não precisa ficar inventando coisa não, irmão. Já pensou se eu chego aqui, eu estou inventando coisa, profecia mentirosa, que nem tinha um pastor aí trazendo profecia mentirosa, a igreja lotava e tinha 2 mulheres. Aí para trazer gente para a igreja, pinta aqui o fundo preto, pinta aqui de preto, pinta aqui de preto, põe um tambor aqui na frente e fica os passinhos. Como é que dança? Não sei mais nem como é que é. O pastor do passinho. E as miriguete, missionária misturada com piriguete, atrás, dançando. Para que céu essa pessoa vai, irmão? E está levando multidão, como teve gente que vai falar para mim, pastor, você tem que inovar a tua igreja. Irmão, a Bíblia é nova todo dia. A Bíblia, a palavra de Deus é nova todo dia. E está sendo pregada aqui, a palavra de Deus ela é nova todo dia. Deus não precisa, irmão, de eu ficar pintando a bunda de vermelho, colocando negocinho no nariz, com palhaçada aqui no púlpito, não. Deus precisa de homem sério que pregue a palavra de Deus e que diga para você: Jesus é o pão da vida que desceu do céu, quem entra por ele tem morada eterna. Posso ouvir um amém da noiva que está sendo preparada para ir para o céu? Obedeça a palavra do Senhor. E para encerrar, o objetivo da Santa Ceia é renovar a aliança com o Senhor. Renovar a aliança com o Senhor. Quem quer renovar a sua aliança com o Senhor? Isso aqui é renovar a aliança com o Senhor todo mês, irmão. Todo dia renovar a aliança com o Senhor. Esse dia minha aliança está um pouco assim, meio escura. Eu fui lá no Orive e mandei ele dar um brilho nela. Aí o Neto falou assim: nossa, a tua aliança está brilhando. Falei que deu um trato nela aqui. Olha para o teu irmão com todo respeito, diga para ele assim: Jesus está dando um trato em você. Está dando um trato em você porque Ele quer ver você perfeito, preparado, ataviado, bonito, cheiroso. Ele quer ver uma noiva bonita, cheirosa, ataviada, com um vestido maravilhoso, com a veste maravilhosa. E quando você está assim, você pode olhar para o céu e dizer: ora vem Senhor Jesus. Aleluia. O corpo e o sangue de Jesus Cristo foram vertidos por nós. Assim como Jesus entregou a sua vida totalmente, também nós devemos nos entregar a Ele, sem restrição. A última palavra do Senhor Jesus foram esta. João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Mostrando que Ele já fez tudo por nós. Agora é tempo de nós fazermos a vontade dEle, a vontade de Deus. O que é que está dizendo a igreja? Vamos ficar de pé. São 8h30. O que é que está dizendo aí? Está muito feio. Jesus merece melhor. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Jesus fez o melhor por você. Diga comigo: há poder no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga comigo: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Para nós encerrar, volta em Lucas 22, versículo 19 ao 20. Lucas 22, 19. E tomando, vamos lá, igreja. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 20. Semelhantemente, tomou o cálice e depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quem é crente está sentindo a presença dele aqui. Canta aquele hino que a mocidade cantou aí. Aquele hino que a mocidade cantou, canta aí. Ele fez isso pensando em você. Renove a tua aliança com o Senhor. Ele fez isso pensando em você. Ele fez isso pensando em você. E a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Se você tem comunhão com teu irmão, segura na mão dele aí. Segura na mão dele aí. E diga para ele: eu tenho orgulho em ter você como meu irmão. Diga: eu tenho orgulho em ter você como meu irmão. O sangue de Jesus nos uniu, irmão. O sangue de Jesus nos uniu, igreja. Oh, louvado seja Deus.